programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, que manhã gostosa que está hoje para nós estudarmos a palavra de Deus, não é verdade? Esse tema, eu creio que ele irá falar ao seu coração, trará sem sombra de dúvidas alguns esclarecimentos para a sua vida, naquilo que concerne a prosperidade da nova criatura. Nós vamos ler inicialmente aqui, na terceira carta de João, na terceira carta, o versículo 2, do capítulo 1. Terceira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deixa eu repetir a leitura. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nesta reflexão bíblica. Nosso Pai, muito obrigado pela noite tão maravilhosa de descanso. Obrigado por esta manhã tão gostosa, tão linda, tão fresquinha. Obrigado, meu Pai, porque as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada dia. As tuas misericórdias, elas não têm fim. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, Pai amado, venha com teu Espírito Santo descortinar os nossos olhos, abrir a tua palavra para nós, para que nós possamos entender, compreender, crer e ficar crendo até a volta de teu Filho amado, quando ele virá para nos buscar, para buscar a igreja, os homens e as mulheres regenerados, que foram comprados por preço pela pessoa de Cristo. Pai, nós somos teus. Fala conosco nesta manhã. Desejamos ouvir a tua voz. Queremos ser edificados. Há muitos que precisam, meu Pai, ser regenerados pela tua palavra. Não permita, meu Pai, que nenhum deles venham cair na perdição do inferno. Abençoa nossa cidade. Abençoa todos os pregadores, pastores, missionários da nossa cidade, do Brasil inteiro, para que esta verdade seja revelada. É no nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amados, a nova criatura, ela pode ser próspera, sim, com toda certeza, mas isto dentro daquilo que Deus diz em sua palavra. Agora, João está dizendo aqui: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a alma desse garoto aqui, de Gaio, ela era bastante próspera. Mas ele estava fazendo aqui votos para a sua prosperidade também. Prosperidade envolve uma série de coisas. Tem pessoas que têm uma saúde próspera, que têm aí muitos bens, são pessoas prósperas. Mas essa prosperidade aqui tem de vir do Senhor. Então, vamos ver inicialmente o que é a prosperidade da alma. O que é uma alma próspera? Uma alma próspera, meus irmãos, segundo o meu entendimento, é uma alma em relação correta com o Senhor. É uma alma que vive e alimenta da palavra de Deus. E nós sabemos que o nosso Pai Celestial, ele jamais vai permitir que os seus filhos passem necessidade. Deus, ele prometeu isso na sua palavra. Por exemplo, aquele texto tão precioso que todos nós conhecemos lá no Salmo 37, o versículo 19, a Bíblia diz algo bastante precioso. A Bíblia diz assim: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. E no verso 25, Davi diz assim: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, guarde bem isso que eu vou lhe dizer para vocês nesta oportunidade.
O pão na mesa do regenerado nunca vai faltar, mas a manteiga ele não garante. Agora, se você ouvir a Cristo, ouvir a sua palavra, você vai comer o melhor desta terra. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 81, eu quero convidá-los, vocês possam aí me acompanhar a leitura da palavra no Salmo 81, eu quero ler apenas aqui 2 versículos, os versículos 13 e os versículos 16. A importância aqui de nós darmos ouvidos à voz dele. Salmo 81, o versículo 13 diz assim: Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. A palavra fala agora no verso 16: E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Então, tenho certeza que a nova criatura, ela não deve se preocupar com comida, bebida e a vestimenta. Por quê? Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, que ele falou assim: olha, vocês não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Outra versão diz que não fiquem inquietos com o que haver de comer, beber e vestir. Então, quando nós cremos nessa palavra, que Jesus disse ali, e ele sabia o que estava dizendo, que nós, os seus filhos, não era para nós nos preocuparmos nem com a comida, nem com a bebida e nem com a vestimenta. Algum tempo atrás eu fui na casa de uma pessoa crente. Eu acho que aquela pessoa era muito incrédula, porque ela orou a Deus pedindo que Deus nunca deixasse faltar o pão. Então ela não está crendo naquilo que Jesus Cristo prometeu, que não era para nós ficarmos preocupados nem com a comida, nem com a bebida e nem com a vestimenta. São necessidades que de fato ele iria suprir. O que significa essa palavra prosperidade? É aquele que progride. Prosperidade significa fartura, abundância. Lembra de João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje estamos percebendo tantos crentes que não desfrutam desta vida abundante de Cristo. E também aqui, meus irmãos, nesse texto, era o voto para a tua prosperidade, logicamente, que João está falando aqui da sua prosperidade material, porque ele sabe que a alma deles é uma alma próspera, é uma alma cheia do Espírito Santo, uma alma cheia de Cristo, não é verdade? Então, amados, ele faz aqui votos para a saúde. Então, prosperidade sem saúde não vale a pena. Vocês concordam comigo? O que adianta você ser próspero e ter uma saúde definhada? Aí na cama de hospitais, quantos fazendeiros, quantas pessoas que têm aí muitas posses, contudo estão numa cadeira de roda, estão aí numa cama hospitalar. Ontem eu fui visitar um centro de convivência, eu vi ali tantas pessoas idosas deixadas ali, pessoas que estão ali, às vezes cadeirantes, que são pessoas prósperas e que talvez não pode desfrutar daquilo que Deus deu. Por isso que ele fala aqui: acima de tudo faço votos por tua prosperidade e também saúde, para que através da tua boa saúde você possa vir a gozar dessa prosperidade, dessa progressão, dessa fartura, dessa abundância que Deus nos dá. Logicamente, em primeiro lugar vem a nossa alma. Uma alma próspera não é uma alma feliz, é uma alma triste, uma alma definhada. Então, amados, agora tem uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção. Existem muitas pessoas, muitos crentes, achando também que doença é tudo do diabo. Não é verdade. Olha, a grande maioria das doenças do Filho de Deus são bênçãos que Deus derrama sobre a vida daqueles, para que, de alguma maneira, Deus possa tratar com o seu povo. Deus usa todas as circunstâncias. Eu fico assim tão triste quando eu vejo aqueles pregadores dizendo o seguinte, que
que a doença, todas elas vêm através do diabo. Não, Deus envia muitas doenças para o seu povo, para os seus filhos, como disciplina, para sarar eles de outras doenças, né? Tem um texto lá, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz assim, olha só, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então o Senhor faz, vira cegueira. Então, tudo é por permissão do Senhor. A grande maioria das doenças que vem sobre os filhos de Deus é para que Deus, então, trate com essas pessoas. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 15, versículo 5, é muito interessante nós darmos uma olhada nesse versículo. Segundo Reis, capítulo 15, o verso 5, a Bíblia vai dizer assim, deixa eu fazer a leitura para vocês assim, olha. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Veja aqui que é o Senhor que feriu ao rei, o rei Azarias, que era filho de Deus. Então o Senhor feriu este rei e ele ficou leproso até o dia da sua morte. Não foi o diabo, foi o próprio Senhor. Por exemplo, Ana, ela era uma mulher estéril, não tinha filhos, porque o Senhor que cerrou a sua madre. Se nós, irmãos, não compreendermos a palavra de Deus, nós vamos confundir aí muitas coisas que vêm de Deus achando que é do diabo. E muitas coisas que é do diabo nós achamos que vêm de Deus. Agora, queridos, com relação à prosperidade, a Bíblia ela não ensina que Deus sempre deseja abundância material ou boa saúde para os seus filhos. Porque, apesar dos ensinamentos das Escrituras, vários pregadores de grande acesso ao público estão agora pregando evangelhos da saúde e da riqueza. Porque esta ênfase que as pessoas dão à prosperidade e à saúde física é, na verdade, o materialismo disfarçado de religião. Irmãos, o nosso foco não deve ser a pregação da teologia da prosperidade, mas pregar a Cristo e este crucificado. E a consequência natural disto é que sejamos prósperos segundo a vontade de Deus. Eu quero lembrar aqui, em primeiro lugar, que em Cristo, eu e você, que cremos no Senhor, nós já possuímos tudo conforme está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. 1 Coríntios 1, 5, a Bíblia vai dizer assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em tudo. Se em tudo já fomos enriquecidos em Cristo, então vamos tomar posse disso. Está entendendo, irmão? Então, por que muitos não tomam posse? Não sabem, porque eles não sabem, porque muitas vezes são desobedientes. Tem um texto que eu gosto muito, lá em Deuteronômio, capítulo 29, olha aqui, vamos ler aqui o versículo Deuteronômio 29, versículo 9, a Bíblia vai dizer assim, preste atenção nessa leitura aqui. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Primeiro é guardar, isto é, reter no coração as palavras desta aliança e cumpri-as, para que vos prospereis em tudo quanto fizerdes. Precisamos da prática da palavra, porque um cristianismo sem prática é um cristianismo sintético, é um cristianismo superficial, não é assim? Então, irmãos, temos que tomar posse daquilo que ele de fato é. Agora a palavra aqui fala que em tudo aqueles coríntios foram enriquecidos em Cristo. Enriquecidos, enriquecidos. Agora a palavra enriquecidos, vamos analisar um pouquinho aqui. Cristo, ele é o nosso rei, vocês concordam? Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, irmãos, quando nós somos enriquecidos pela pessoa de Cristo, nós temos que verificar em que consiste este reino. Como é o reino de Deus? A palavra de Deus mostra.
lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. É um texto muito lindo. A Bíblia diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então aqui ele desvenda, descortina para nós como é o céu, como é o reino do nosso Senhor. Não é comida nem bebida, mas é justiça, é um reino de paz e um reino de alegria, alegria no Espírito Santo. Você quer mais prosperidade do que esta? Queridos, os nossos olhos têm que ser abertos para que nós possamos então compreender verdadeiramente esta verdade. Olha, existe uma maneira de nós prosperarmos materialmente, sim. Isto é, quando seguimos a palavra de Deus e as suas leis da prosperidade, que estão ali dentro da Bíblia, delineadas em sua palavra. Em primeiro lugar, você precisa viver o que você processa, que você professa, né? Em segundo lugar, você precisa ouvir o Senhor. Quando você ouve o Senhor, meus irmãos, muita coisa muda em nossa vida. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, deixa eu ler para vocês aqui esse texto. Isaías 1, 19, diz assim: se quiserdes, olha só, é um convite, é se você querer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Lembra do salmo que nós lemos, 81, 13 e 16? Aquele que me der ouvidos, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Né? Salomão, lá em Eclesiastes, ele mostra para nós que debaixo do sol não existe outra coisa melhor, outro prazer melhor do que você trabalhar e desfrutar do fruto do seu trabalho. Aquilo que Deus coloca e faz chegar em sua mão, né? E lá em Gênesis 22, verso 14, Deus dá provisão, né? Dá provisão de tudo, né? Lá em Gênesis, que você quer ler esse texto? Acompanhe comigo. Gênesis 22, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer assim, olha que coisa linda: e pôs Abrão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aqui é Jeová Jiré, aquele que vai nos prover de todas as coisas. O nosso Pai é tão maravilhoso, por isso que temos que chegar-se a Ele. E se eu e você, nós seguirmos à risca essas leis escritas na palavra dele, que o Espírito nos faz a gente cumprir por graça, certamente prosperaremos à maneira de Deus. E não há nada de errado com essa espécie de prosperidade, meus irmãos. Não tem. O filho de Deus pode ser, sim, próspero, pode ser rico, mas segundo determina a palavra de Deus. E muitos filhos de Deus acreditam que o dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro, apesar de sua origem, como diz a Bíblia, ser iníqua, ele constrói templos, o dinheiro sustenta missionários em todas as partes do mundo, o dinheiro produz livros e o que mais? Faz aqui programa de rádio, você está ouvindo rádio e também televisão. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nós temos a seguinte declaração da palavra de Deus: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Presta atenção que a Bíblia começa dizendo: porque o amor do dinheiro, não que o dinheiro seja mal, mas amar o dinheiro é mal, porque dinheiro é mamon, dinheiro é um senhor na vida daquele que tem. Porque é bom quando nós temos dinheiro e mandamos no dinheiro. Nós temos que ser o senhor do nosso dinheiro. Agora, eu sei que na vida de muita gente, o dinheiro é senhor de suas vidas, porque ele é um senhor, ele é mamon. Jesus falou: vocês não podem amar a mim e as riquezas, não podeis servir a dois senhores. Não é assim? Por isso que colocar o dinheiro primeiro, de qualquer maneira, colocando à frente de Deus, isto é mal. Agora, a avareza é errada
E essa atitude é contrária aos ensinos da palavra de Deus e vai trazer muitas tristezas para as vidas daqueles que amam e servem ao dinheiro. Aí sim o dinheiro vai ser maldito na vida dessas pessoas, porque o dinheiro, como eu já disse aqui, ele é um senhor na vida de muita gente boa que estão escravizadas pelo Deus moeda. Agora, por outro lado, o nosso Pai Celestial não quer que sejamos fracassos financeiros. Assim como os filhos deste mundo são o reflexo de seus pais, assim nós, os cristãos, aqueles que cremos, que morremos e ressuscitamos com Cristo, devemos ser um reflexo do nosso Pai Celestial. Porque se o nosso Pai foi capaz de nos dar seu único filho, por que então o nosso Pai vai nos negar qualquer outra coisa? O nosso Pai, meus amados ouvintes, Ele já nos deu o melhor, e o seu melhor é Cristo. E em Cristo estão encapsuladas todas as bênçãos espirituais, conforme afirma Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3. Então, meus queridos, faz sentido crer que Deus recusará em nos dar todas as coisas? Claro que não. Tem um texto tão maravilhoso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Vamos ler com bastante cuidado aqui. Romanos 8, verso 32. É um texto maravilhoso, lindo, precioso, e o que é melhor, é um texto para você que está ouvindo e também para mim que estou falando. Romanos 8, 32, a Bíblia vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vocês estão vendo aqui? Prestar atenção no texto da palavra de Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho é quem? É Deus. Se ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Paulo faz uma pergunta aqui: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o que é que você precisa? É que o problema de muitos é que eles vão atrás das coisas e se esquecem de Cristo, da coisa que é Cristo. Então, a nossa busca tem que ser pelo Senhor, tem que ser pelo nosso Pai Celestial. Quando Cristo é a nossa vida, em Cristo é que o Pai vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Se Ele deu o seu Filho, não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, será que Ele vai nos negar alguma coisa? Mas é somente para quem é filho. Às vezes a pessoa pede tanta coisa, pede saúde, pede prosperidade, e não recebem por quê? Porque não são filhos de Deus. Não é assim? Então, amados, às vezes quando uma pessoa está naquele processo de conhecer a verdade, de crer em seu novo nascimento em Cristo, aí o diabo entra em ação, começa a fazer dessa pessoa próspera, porque o mundo jaz no maligno e tudo foi entregue para o diabo. Não que o diabo seja dono, mas ele é um poceiro, se apossou de tudo, o mundo jaz no maligno. Então, a Bíblia diz que essas pessoas são abençoadas com as bênçãos da profundeza. O diabo abençoa muita gente, e aí a pessoa fica iludida, achando que de fato é de Deus, mas não é de Deus. Quando é de Deus, meus irmãos, primeiro que a nova criatura não vai buscar uma vida próspera. O próprio Deus já colocou em seu coração tudo. Cristo é tudo, conforme afirma Colossenses 3,11. Porém, Cristo é tudo e em todo. Se Cristo é tudo, quando nós temos Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Então, a partir de Cristo, Deus sempre vai acrescentar mais e mais e mais. Amados, se nós temos Cristo, nós já temos todas as coisas em Cristo Jesus. E Deus já nos deu tudo. Agora, descobre quais são esse tudo que Ele depositou na minha e na sua conta. Por exemplo, amados, lá em 1 Pedro, 2 Pedro, aliás, no capítulo 1,
os versos ali 3 e 4, são textos tão preciosos da palavra de Deus que nós devemos atentar com mais cuidado para ele. Olha o que diz aqui, aquilo que concerne para mim e para você, a vida e a piedade no caminho da cruz. 2 Pedro 1, verso 3, a Bíblia diz assim, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então aqui está claramente relatado, dentro da palavra de Deus, que pelo divino poder dele, ele nos deu todas as coisas, nos foram doadas. Quantas coisas? Olha aí para a sua Bíblia, confira aí, verifica, vê se é isso mesmo que está escrito. 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas agora nós temos que entender que é pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você conhece a Cristo verdadeiramente a ponto de desfrutar das suas dádivas? Ah, meus irmãos, nós temos que conhecer ao Senhor. Muita gente aí está perecendo porque falta-lhe o conhecimento dele. Porque vocês não querem ouvir a verdade, vocês estão aí completamente envolvidos dentro da arapuca da religião, e toda religião é arapuca, né? Por favor, amados amigos, ouvintes do programa Mensagem da Cruz, tenhamos isto em mente sempre, que as leis da prosperidade de Deus estão alicerçadas sobre o fato básico de que Ele possui tudo e nós nada. Você pensa que é dono do seu carro, de sua casa e outras propriedades as quais, de acordo com as leis dos homens, você possui? A palavra de Deus nos diz claramente que não possuímos nada. Por isso que é importante entender aqui o conceito de que não possuímos nada e que Deus apenas permite que usemos as coisas. Meus amados e queridos ouvintes, mas o problema é que nós invertemos o quadro, amando as coisas e usando as pessoas. Nós viemos a este mundo de mãos vazias e nós vamos deixar este mundo da mesma forma. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, esse texto aqui é contundente. Diz assim a palavra: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Jó fala que nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O que eu fico aqui admirado é de perceber, né, que tem muitos crentes aí, muitas pessoas, né, inclusive pessoas ímpias, que elas ostentam as suas riquezas, né? Eu fiz, eu trabalhei, eu ganhei, eu conquistei. Tudo mentira, queridos. Tudo mentira. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, ela é muito importante esse texto aqui, né? Isso aqui vai cair por terra aquilo que as pessoas falam assim: olha, puxa vida, eu tenho uma empresa porque eu trabalhei muito, porque eu me esforcei demais, desde pequeno eu trabalhei, eu aprendi com os meus pais, eu fui um homem trabalhador, eu conquistei, hoje eu sou um homem rico porque eu conquistei. Oh, ignorância! Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, a Bíblia diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, amados, não podemos esquecer de que é o Senhor, não a nós, é Ele que nos dá força para nós adquirirmos riquezas. E tem tanta gente que bate no peito, eu posso, eu faço. Querido, só lembrando que riquezas também
Ninguém vai nascer rico. A riqueza, ela é um dom de Deus. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 5, Eclesiastes, capítulo 5, verso 19. A Bíblia vai dizer que riquezas, ela é um dom de Deus. Está escrito assim, olha: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Confere na sua Bíblia, né? Não fique aí com preguiça de abrir a Bíblia. Se você é um cristão, você deve amar a palavra de Deus. Riquezas é uma dádiva de Deus. Riquezas é um dom de Deus, não parte de nós, né? Mas, por favor, nós temos que ter contentamento com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 18, a Bíblia diz algo tão gracioso. A palavra fala assim, 1 Timóteo 6, verso 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amado, se você não está contente com aquilo que você tem hoje, você está pensando que com aquilo que você almeja conquistar, você vai ficar contente? Não vai. Porque contentamento, ele é um estado de graça no coração. Então, por isso que a palavra fala aqui, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E Deus nunca, Ele prometeu na sua palavra que nunca deixaria faltar o pão na nossa mesa, nem a vestimenta, nem a água. Mas verá dias maus. A palavra fala que nos dias maus, nos dias de fome, nós iríamos nos fartar. Ele disse, eu creio naquele que Ele disse. Então eu tenho um contentamento. Hoje a gente vê tantos crentes buscando aí uma vida próspera dentro das igrejas, prosperidade. Elas não vão buscar o Senhor, não. Elas vão buscar prosperidade material. São pessoas egoístas. São pessoas ranzinzas e rabugentas. São pessoas que não conhecem a Ele. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Presta atenção aqui o que a Bíblia, a palavra de Deus, que esse Deus que você diz que você serve, está escrito, Ele que está dizendo, não sou eu. Em Hebreus 13, 5, a palavra fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temereis, que me poderá fazer o homem? Queridos, seja a vossa vida sem avareza, tira os olhos das coisas. Tem tanto crente aí com este olho gordo em cima das coisas dos outros. Eu queria ter um carro igual àquele carro, eu queria ter uma casa igual àquela casa, mas eu vou lutar e Deus vai me... Você está buscando riquezas, avareza, não busque isso, busque o Senhor, que você vai ser uma pessoa próspera. É diferente. Queridos, nós nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que deste mundo nós não podemos levar nada dele. E quando nós entendemos isto, então as leis da prosperidade de Deus, elas começam a ser compreendidas em nosso coração, em nossa vida. Porque o nosso Pai, Ele deseja que, enquanto estivermos aqui, nós façamos uso de propriedades que pertencem a Ele. Nada nos pertence. Quando nós adquirimos algum bem, é por providência dEle que Ele nos dá para nós administrarmos. Em Deuteronômio 10, 14, a Bíblia diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então tudo pertence a Ele. Os céus dos céus, a terra e tudo que tem na terra pertence ao Senhor, não é seu, não é meu. Quando Ele nos dá a graça para adquirirmos uma propriedade, é para nós administrarmos para Ele. Toda a riqueza deste mundo pertence a Deus e não a nós. Deixa eu ler para vocês aqui Ageu 2, versículo 8, que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, cuidado com o diabo. Ele é sem terra, ele é posseiro, e ele vai querer lhe dar, como eu já disse aqui, as bênçãos do abismo para iludi-lo. Mas, se você quiser
que alguém financie o seu negócio, não ande com um crente renascido, que não seja renascido. Ande com aquele que é o dono do ouro e da prata, porque ele pode e tem a capacidade de financiar o teu projeto. Amados, todos nós sabemos que o mundo em que nós estamos vivendo busca avidamente por fortuna e o reconhecimento de outras pessoas. É exatamente aqui que reside o problema no meio do povo do Senhor. Muitos caem aí na armadilha de não colocar Deus em primeiro lugar. De fato, se nós formos sinceros, vamos perceber que muitos de nós permitimos que os problemas de nossas vidas tenham predominância sobre Deus. E muitos pensam assim: bom, eu preciso disso, tenho que ter aquilo e não sei como resolver esse problema. Ao contrário, nós deveríamos dizer assim: Pai, Deus, vou colocá-lo e mantê-lo em primeiro lugar em todos os momentos de minha vida diária. Eu vou estudar e vou meditar constantemente em sua palavra e fazer exatamente o que ela diz, para fazer confiando completamente em ti, para suprir todas as minhas necessidades. E ele disse lá em Filipenses 4:19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele vai suprir todas. O problema é que nós não cremos. Olha, queridos, uma vez mortos em Cristo, Cristo mesmo vem habitar em nós. E com isso, receberemos todas as riquezas e honras que jamais desejamos ou necessitamos, conforme o texto de Provérbios 8, 17 e 18 diz assim. Olha só que texto lindo esse texto aqui. Provérbios 8, 17 e 18, a Bíblia diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Será que você ama o Senhor, irmão? Eu falei aqui numa pregação: quem não ama o Senhor, seja anátema. Quem não ama o Senhor, seja anátema. Você já parou para pensar se você ama a Cristo? Responda aí no seu coração. Você ama o Senhor? Mas, infelizmente, irmãos, o problema é que muitos não amam o Senhor. E com isso, se colocam aí em jaulas financeiras e jogam fora a chave por causa das palavras de dúvidas e medo que sai de suas bocas quando essas pessoas enfrentam uma crise. Eles não se lembram que Deus diz lá em Provérbios capítulo 6, versículo 2, que está escrito assim: estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras de tua boca. Né? Então, quando você de fato professa essas coisas negativas, você está preso com as palavras da tua boca. Né? Agora, irmãos, nesse mundo aqui tem 3 barras difíceis do homem suportar. Quais são as 3 barras? Primeiro é a barra de ouro. O homem fica em busca de dinheiro, de ouro. Essa barra de ouro é uma barra na vida de muitos filhos de Deus. Uma outra barra que é difícil do homem enfrentar é a barra de saia. Essa barra de saia, essa cobiça. Tem tantos crentes aí que ficam atrás de mulheres alheias, embora são casados, há uma insatisfação no coração, então eles têm enfrentando esta barra. É a barra de ouro, a barra de saia, e a terceira é o orgulho, que é uma barra. O orgulho na vida de um cristão, ou seja, não sei se é cristão, porque cristão orgulhoso é um contrassenso. Porque aquele que morreu com Cristo, morreu, e vive não mais a pessoa, mas Cristo vive na pessoa. Agora, se não morreu com Cristo, ele vai enfrentar essas dificuldades. A barra de ouro, a barra de saia e seu orgulho, que é uma tremenda barra. Irmãos, e claramente nós vemos que a palavra de Deus, ela relaciona a prosperidade que recebemos com a palavra que falamos. E Deus, o nosso Pai, nos fará prosperar se crermos profundamente em suas promessas e também prazerosamente cultivarmos uma doce e viva comunhão com Ele. Eu e você, nós somos chamados para a comunhão. 1 Coríntios 1, 9, a Bíblia diz assim:
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Agora, quando isso aqui, essa comunhão viva, ela é realidade em nossas vidas, muitas coisas boas irão acontecer a nós. Pode ter certeza disso. Agora, por outro lado, nunca devemos falar a respeito de dinheiro difícil, tempos duros ou outros problemas financeiros, porque isto é murmuração. E Deus, o nosso Pai, Ele detesta, Ele abomina este tipo de atitude murmurenta. Se tem um grupo de gente que é murmurento, reclamão, é crente, é mal agradecido, por isso que andam aí miseráveis, subalternos. Ao invés de celebrar, a palavra fala no Salmo 100, verso 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Enquanto você não perder essa natureza aí terrível, essa natureza aí de murmurento, de implicante, de reclamão, de insatisfação, você nunca vai ser um cristão verdadeiro. Você sempre vai ciscar para trás, não vai caminhar para frente, vai andar para trás, né? Agora, se nós permitirmos que essas palavras saiam de nossas bocas, nós estamos negando com as nossas murmurações as promessas de Deus. Irmãos, como podemos esperar que nosso Pai nos abençoe se constantemente nós abrirmos as nossas bocas e negamos as promessas que Ele tem nos dado? Como? A palavra de Deus nos diz de pessoas que ouvem a palavra e não aproveitam. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Hebreus 4, verso 2, a Bíblia diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então você tem que ouvir e crer. Ouvir e misturar essa palavra com fé. Então, porque se não misturar com fé, a palavra de Deus no seu coração, ela ficará sem nenhum efeito. Por isso que muitas pessoas são destruídas por sua riqueza, porque elas não a adquirem através daquilo que Deus determina em sua palavra. Olha, irmãos, que fique bem claro. Não há nada errado em ser rico, em ser próspero, em ser bem-sucedido, se obtivermos e retermos a nossa prosperidade como resultado de seguir a palavra do nosso Senhor. No Salmo 112, salmo muito interessante, os versículos 1 e 3 é um texto profundo, precioso. Salmos 112, 1 a 3, a Bíblia diz assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Em primeiro lugar está aqui: feliz o homem que teme ao Senhor. Você tem que temer ao Senhor. Para temer o Senhor, você tem que conhecê-lo. E para conhecer, você tem que ler a Bíblia e passar tempo lá no seu quarto, no recôndito, falando com Ele, tendo intimidade com Ele. Aí você vai conhecer a Ele. Em segundo lugar, é a pessoa que se compraz nos seus mandamentos. Quando uma pessoa se compraz na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, essa pessoa será uma pessoa próspera. Você se lembra de Josué? Quando Moisés morreu, quando Deus o chamou ele, o que foi que a palavra diz lá para Josué? Em Josué, no capítulo 1, no versículo... Vamos ler aqui o versículo 7. A Bíblia diz assim, Josué 1,7: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores. Não cessas de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem muitos crentes que não é bem-sucedido nem próspero porque são preguiçosos, são lamurientos, são os ranzinzas, são os rãs. Rã. Sabe o que é rã? É ranzinza. Ranzinza. É
É um crente murmurento, que nunca experimentou a obra da cruz. Agora, quando esse desgraçado, murmurento, crê que foi atraído no corpo de Cristo, que foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, Cristo é sua vida, aí ele vai ter prazer na lei de Deus, como o Salmo 119 fala, quanto amo a tua lei, é o meu prazer todo dia. Está entendendo, irmãos? Aí você vai ter uma vida próspera. Mas com essa, se você não se comprar nos mandamentos dele, você não vai ter prosperidade e riqueza, né? Primeiro é temer o Senhor, amar o Senhor e ter prazer na sua palavra. Depois, consequentemente, a palavra fala aqui no versículo 3 do Salmo 112, na sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, o nosso Pai, Ele quer que tenhamos dinheiro sim, mas Ele não quer que o dinheiro nos tenha. Vocês se lembram quando Adão pecou? Ele passou as suas riquezas e seu domínio sobre toda a terra para Satanás. E por causa da ambição e incredulidade de Adão, Satanás foi capaz de roubá-lo. E Adão, ele penalizou ali a abundância e prosperidade que Deus pretendia para nós, seus filhos renascidos em Cristo. Satanás roubou tudo de Adão. Mas, queridos, Cristo, ele veio a este mundo para desfazer, para destruir as obras do diabo. E isto Cristo fez na cruz quando incluiu o pecador em seu corpo santo. Jesus trouxe de volta todo o poder e autoridade que Satanás tinha tirado de Adão. Jesus restaurou a nossa abundância. Jesus pagou o preço de tal maneira que todos os seus irmãos e irmãs possam e podem prosperar. Sabe por quê? Porque ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Olha só que texto lindo nós temos na palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim a palavra: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Está vendo, irmãos? Ele, o Senhor, sendo rico, se fez pobre. Se fez pobre por amor a mim e a você, para que pela sua pobreza, eu e você nos tornasse rico. Rico de quê? Rico de Cristo, porque em tudo fomos enriquecidos nele. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A bênção que Deus tem para os seus filhos neste mundo é tribulação, é provação. A tribulação nos faz crescer. A tribulação na vida de um filho de Deus é uma grande riqueza. Mas infelizmente, tem tantos crentes com as vendas nos olhos, nem sabe para onde que vai se morrer hoje. Então, queridos, ser rico não é pecado, mas é de acordo com a prosperidade estabelecida por Deus em sua palavra. Caso contrário, meus irmãos, é a bênção do abismo que está em pauta. Mas que Deus possa revelar toda a sua riqueza, que é Cristo e esse crucificado, porque quem tem Cristo tem tudo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai Celestial, obrigado por esse tempo que passamos aqui, estudando a Tua Palavra. É tão bom, Pai, estudar a Tua Palavra, é tão gostoso, é uma delícia, é precioso demais. Obrigado pela revelação da Tua Palavra, obrigado por ter aberto os nossos olhos para crermos em nossa inclusão no corpo de Cristo, em nossa morte, em nossa ressurreição com Ele. Pai, e abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta manhã com a vida de Cristo. Conduz todas essas almas a Cristo. Dê essas almas para Cristo, para que Cristo então seja exaltado, seja glorificado. E a nossa oração é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, um bom dia para todos vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade em sua vida. Amém. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões.
teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo.